Olá, caros amigos dos nonos anos, tudo bem? Sou o professor Rodrigo, estamos aqui para mais uma aula de História dos nonos anos, partido Centro de Mídias do Estado de São Paulo. Bom, dando continuidade à aula anterior, na aula anterior nós falamos aqui da Primeira Guerra Mundial, do final da Primeira Guerra Mundial, e a Primeira Guerra termina com a assinatura de Tratado de Versalhes, né? Só recapitulando rapidamente sobre os blocos políticos, econômicos e militares que existiam na época, nós tínhamos de um lado a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Do outro lado, a Tríplice Entente, formada por Inglaterra, Reino Unido, França e a Rússia, o Império Russo. E Alemanha e Itália, esse bloco, perdeu a guerra, principalmente a Alemanha, porque a Itália trocou de lado durante a guerra, e a Alemanha sofreu seríssimas sanções punitivas, restritivas, com a assinatura do Tratado de Versalhes. Ela teve que arcar com boa parte dos prejuízos da guerra econômicos, reduzir seu exército, ficar sem produzir armas. Isso causou na Alemanha e na Itália, isso acabou proporcionando para a Alemanha e a Itália a pavimentação de um caminho que fosse construir o tema objeto de conhecimento da aula de hoje. A aula de hoje nós vamos falar do nazismo e do fascismo. O nazismo e o fascismo foram movimentos que ocorreram no período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que proporcionaram o ressurgimento econômico, político e bélico, militar, da Alemanha e Itália pós assinatura do Tratado de Versalhes. Pois bem, a Alemanha ficou arrasada, não só a Alemanha, como todo mundo. A Primeira Guerra Mundial trouxe aproximadamente 30 milhões de mortos, feridos, campos arrasados, indústrias, e a Alemanha buscou o crescimento dentro dela mesma. O maior inspirador do crescimento alemão foi Adolf Hitler, através de um livro que ele escreveu chamado Mein Kampf, Minha Luta. Nesse livro, Hitler defendia algumas ideias de que a Alemanha precisava da valorização do próprio povo e defendia a ideia de que o povo alemão seria superior aos demais, retomando a ideia do pan-germanismo, de reunir os povos de origem germânicas num só território. A Itália também passou por situações semelhantes, e na Itália teve o surgimento do Partido Fascista com Benito Mussolini, e na Alemanha o surgimento do Partido Nazista liderado por Adolf Hitler. Esses dois partidos, é importante ressaltar, eram legítimos, eram legais, chegaram ao poder por vias legais, no caso de Hitler, por voto popular, ou seja, as pessoas apoiaram o nazismo e o fascismo. Só que é interessante notar o seguinte: hoje, 2020, olhando para trás, a gente pensa assim: como que as pessoas poderiam apoiar ideias tão absurdas quanto a do nazismo e do fascismo, né? Como vocês devem saber e vão pesquisar futuramente com atividade que eu vou falar hoje, o movimento nazista e fascista vai ser, de certa forma, responsável por ocorrer a Segunda Guerra Mundial e o assassinato de milhões de pessoas. Pois bem, como que pode ter surgido movimentos dessa magnitude e a população ter apoiado? Bom, se não me engano, Alvin Toffler dizia o seguinte: nem Hitler nem Mussolini criaram suas massas insatisfeitos. Eles pegaram uma massa de pessoas insatisfeitas sem rumo e lhes deram rumo. Ou seja, o povo alemão e o povo italiano estavam insatisfeitos. Surgiram ideias de lideranças
salvadoras da pátria, que exaltavam a nação, que exaltavam a população, que deram um jeito de resolver a situação econômica através da indústria de armas, da planificação da economia, e a população acabou apoiando com que o partido nazista chegasse ao poder e o partido fascista também, com Mussolini, e no outro caso na Alemanha com Hitler. Esses dois partidos levarão, né, como já disse mais cedo, o mundo à Segunda Guerra Mundial. Pois bem, na aula de hoje eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa mais profunda sobre o surgimento do partido nazista na Alemanha, sobre o nazismo em si, e sobre o surgimento do partido fascista na Itália e sobre o fascismo em si. E aí você deve estar se perguntando, professor, e afinal de contas, as coisas que estão acontecendo hoje em dia são tendências fascistas, nazistas? Bom, eu não tenho como responder isso aqui em vídeo gravado. Quando eu era jovem da idade de vocês, eu imaginei que no futuro, a gente falava lá na infância que a gente ia discutir se existiriam ou não carros voadores, né? Agora, nesse momento, há pessoas discutindo se a Terra é plana ou se não é. Bom, como afirmou certa vez Bertolt Brecht, que tempos são esses em que precisamos defender o óbvio? A gente se vê.